Uma vez que o coração foi atingido, vamos ver as consequências de um coração que começa a se desviar. Então o desvio ocorre primeiro no coração, segundo, nas palavras. Você sabia que as palavras revelam muito de um homem, de uma mulher? Mateus 12:34, Jesus nos dá uma estupenda revelação: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras vão expor o coração cheio de raiz de amargura. Onde que o desvio começa? No coração. A raiz de amargura brota onde? No coração. Quem que endurece? O coração. Agora, como eu conheço o coração? Pelas palavras. Porque Jesus diz, o que fala a boca é aquilo que está cheio no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Fique perto dela calado e deixe ela falar. Então, primeiro sintoma, o coração. Depois, ele vai manifestar o desvio com as palavras. Os comentários dele vão começar a ser carnais, naturais, imorais, sem temor a Deus, e comentários sensuais. As palavras mudam, ele perdeu o vocabulário púdico, sacro, respeitoso, bíblico. Começa a ser um vocabulário, palavras, comentários, conversas, só de campo natural. Carnais, muitas vezes sensuais, sem temor. O que mais? O mundanismo. O tema central dos seus diálogos passa a ser as novidades do mundo. O que mais ocupa a fala do desviado são as novidades temporais, materiais, passageiras desse mundo. Então você começa a notar o desvio pela palavra. Você conversa com ele, está estranho a conversa, está carnal, está sensual, e ele só fala dos atrativos desse mundo. Então, comentários, mundanismo e crítica. Ele começa a se tornar um feroz crítico da fé. Começa a criticar o culto, começa a botar defeito na igreja. Esse culto, esse louvor, essa pregação, essa demora. Começa a criticar o culto, começa a criticar a igreja, começa a criticar a maneira que se conduz a igreja, começa a colocar em dúvida a credibilidade, a honra da igreja, começa a criticar o modus operandi da igreja, começa a criticar a pregação. Essa é a favorita. Se pastor, o senhor prega isso, lá vem ele exortou de novo, e vai falar esse texto, não tem nada a ver, não é assim que interpreta esse texto, não, eu não recebo assim. Ele começa a criticar o pastor. Aí o que acontece? Hebreus 12:15, e por ela muitos se contaminem. As pessoas do lado começam a ser afetadas pelo fel, porque Deuteronômio diz, para que não haja em vós raiz que dê veneno e fel. Ela contamina, o desvio é contagioso. Você está perto dele, ele reclama de tudo. Então primeiro, o desvio começa no coração se endurecendo, manifesta nas palavras de maneira carnal, mundana e crítica. Se você está vendo seu marido, seus filhos, sua esposa, seus irmãos com esses sintomas, eles estão se desviando, ou se desviaram por essa causa. Se você está vendo algo brotar no coração, e está começando a língua não conseguir guardar e manifestar o coração, você está em um quadro de desvio. Terceiro sintoma, a aparência. Muda o coração, muda as palavras, agora ele vai mudar a aparência. 1 Pedro 4,3, Pedro fala da nossa vida antiga. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade.
O capítulo 3, o verso 4 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar do cabelo, no uso de joias, mas o homem coberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso. 1 Timóteo 2,9, que o mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Veja só, eu não estou falando de beleza, elegância, eu não estou falando de ser feio ou deselegante. Ele vai começar a mudar a aparência. Das várias formas que a aparência do desviado muda, essa é a mais marcante: a sensualidade. Você vai ver ele colocar roupas que ele não tinha coragem de colocar. Tanto o homem quanto a mulher. Muda o corte do cabelo. Não é questão de estar mais bonito ou mais feio. Vai ser um corte sensual, que tem uma conotação sensual, que tem como fim chamar a atenção do sexo oposto. A roupa vai ser, não é beleza, bonita, elegante ou cara. Ela tem o viés agora de mostrar as partes do corpo. Colada, decotes, curta. O homem quer mostrar que é sarado, forte, másculo, bonito. Não quer mais expressar o coração. O padrão conservador não é mais o padrão que ele escolhe. É o padrão da moda. Os hábitos, as atitudes começam a mudar. Romanos 1:28 diz: como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, desviaram, não se importaram mais com Deus. O que Deus fez? Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem, praticarem, terem atitudes, hábitos inconvenientes. Começa a mudar os seus hábitos. Quais são os hábitos que eles mudam? Começam a conviver com ímpios sem reserva. O ciclo de amigos muda. Começa agora a caminhar, andar, nutrir relações íntimas com ímpios. São vistos em mídias sociais com ímpios, pousam em fotos com ímpios. Que mais? Começam a frequentar lugares indevidos. Começam a frequentar lugares que aparentemente eram proibidos para cristãos. A perda do temor passa a marcar o desviado. Começa em algumas festas, em alguns shows, em alguns juntamentos, e ali nesses shows e festas e ajuntamentos, ele começa a ter posturas diferentes. Começa a estar em ambientes ímpios, festas e jogos. Irmãos, existe alguém aqui com esses sintomas? Algum de vocês está com esses sintomas? O marido de alguma de vocês, irmãs, está com esse sintoma? A esposa de vocês? Os filhos seus, minhas irmãs, irmãos? Ou os pais? Sim, pastor, eu vejo alguns sintomas. Então, ele está se desviando. Ou já se desviou. Ou começou o desvio. Se essa palavra está sendo dirigida a você e àquele que vai me ver pela internet, ela aponta para duas coisas. Primeiro, há possibilidade do desvio, da apostasia, da queda. Tome cuidado com isso. É um alerta do Senhor e da palavra.